Bom, então o que nós vamos fazer agora então vai ser pegar cada uma daquelas técnicas de sequenciamento, tá certo? Tá? Usando flip-flops, usando two-phase latches e usando pulsar latches, e vamos calcular, tá certo, quem são as restrições de delay máximo, TPD, da nossa lógica combinacional, e o delay mínimo, TCD, da nossa lógica combinacional. Ok, então vamos lá. Bom, esse caso que nós temos é o caso mais tranquilo deles, né? Você tem, então, nós estamos falando de flip-flops, são 2 flip-flops, é uma técnica de projeto muito usada em ASIC, tá certo? Tá? E a lógica combinacional, né? E nós temos que identificar quem são aqui os delays mínimo e máximo, máximo e mínimo, né, no caso aqui, que essa lógica tem que respeitar, tá certo? Dado, o que é dado é um período de clock. É dado o período de clock. Tá? Bom, então um evento importante aqui, nós estamos falando de flip-flop, é a borda, né? Nós temos uma borda, subida, estou imaginando que o flip-flop é ativado por borda de subida. E durante essa borda, tá certo? Entre essa borda e no momento que a borda acontece e esse efeito surgir na saída Q, tá certo? A gente tem um delay, né? Que é o TPCQ, né? Nós estamos trabalhando com delay máximo, então é TP. Então é o delay máximo entre o clock e o Q. Então isso tem que caber, tá certo? Dentro do meu clock, tá certo? Então isso vai fazer com que haja uma mudança em Q1. Essa mudança em Q1 vai se propagar na lógica combinacional. Então essa lógica combinacional ela vai ter um delay, que é o TPD, que a gente já definiu, né? Essa mudança de Q1 até chegar a Q2, a uma mudança de Q2, né? A mudança de Q1 vai passar pela lógica combinacional. E essa mudança de Q2 tem que chegar setup time antes, tá certo? Da próxima borda do clock. Então, até a próxima borda do clock, esse atraso ainda tem que respeitar o setup time, né? Tá certo? Então aqui a gente tem TPD e aqui setup, tá certo? Isso tudo tem que caber dentro do período do clock, né? Então, isso aí nos diz o seguinte, então, que a TPCQ mais TPD, lembre-se que eu quero estimar TPD, tá certo? Que é o delay da lógica combinacional. Mais o tempo de setup tem que ser menor ou igual que o período do clock. Isso nos diz, então, que TPD tem que ser menor ou igual que o período do clock menos tempo de setup mais tempo PCQ. Tá? Então, se eu colocar esse resultado aqui dentro, a gente tem então o limite que essa lógica combinacional pode ter em termos de delay. Tá? Lembre-se, o que eu quero é justamente colocar restrições nisso aqui, tá certo? Tá? Em outras palavras, se essa lógica combinacional for muito grande, você projetou um VHDL que sintetizado deu um caminho crítico que passa entre flip-flop e outro, onde tem uma lógica combinacional muito grande, o teu clock vai atingir um valor, sei lá, de 120 MHz, por exemplo, tá certo? Que está, perdão, de 80 MHz, tá certo? Que está abaixo do clock que você tem que atingir. Tá certo? Bom, e aí você tem que reprojetar o seu circuito, né? Esse processo iterativo entre você sintetizar um circuito, tá certo? Fazer a placement routing, a realimentar no Verilog ou VHDL as informações de delay, tá certo? Tá? E estimar o caminho crítico, estimando, portanto, o clock. Isso aí, esse processo iterativo é chamado de timing closure, ou fechamento do timing do circuito. Tá? Alguma dúvida? Não? Não, você tem que dar uma margem. Normalmente, a pergunta foi se na prática é possível ser igual. Não, você dá uma margem. Você tem que dar uma margem. Certo? Então, você especifica no fundo, um clock nominal, tá certo? Tá?
e você projeta para ele com uma margem, mas você lança no mercado com um clock mais baixo. Tanto é que você pode comprar processadores e jogar o clock, fazer overclocking dele, jogar o clock dele para cima, ele vai continuar funcionando. Exatamente, você está fazendo isso. Tá? Você não está tentando igualar. Se existe um slack, uma folga entre a lógica combinacional e a próxima borda do clock, o que você está fazendo é diminuir essa borda da próxima borda para chegar, mas você está apertando isso. Tá. Muito bem, então esse resultado está aqui, tá? Nós falamos. Esse T-setup e TP-CQ geralmente são pequenos, de modo que quem define de fato mesmo TPD é o período clock, certo? Tá? Muito bem. Agora eu falei que a gente vai analisar esse delay em cada um daqueles técnicos de projeto. Vamos falar agora de two-phase latches, tá certo? Tá? Two-phase latches, pois não. No caso anterior, não. O tempo, isso aqui é apenas uma figura. Isso aqui não está em escala. Certo? Apenas uma figura, tá? Mas é apenas uma forma de desenhar. Eu não saberia dizer de cabeça, mas ele é pequeno. Ele é pequeno, eu acho que eu diria até menor do que isso. Tá certo? Porque se você for ver direitinho, eu vou deixar isso como uma questão em aberto. Vocês pegaram o flip-flop e estimaram o tempo de setup dele. É bem pequeno. Perguntou se era 10% do clock, não. É bem menor do que isso. Muito bem. A outra técnica, então, que a gente quer estimar max delay, só recapitulando, né? A gente está estimando max delay, é chamada two-phase latches, tá certo? Então, o que nós temos aqui, então, são dois latches, né? Cada latch tem associado uma lógica combinacional, certo? Esses latches, eles têm um overlap entre eles aqui, a gente chama de T overlap, não overlap, né? Eles não têm um overlap, tem um intervalozinho entre eles. São dois clocks Φ1 e Φ2, tá? E a gente pode fazer exatamente a mesma análise que nós fizemos, né? O D vai haver uma modificação nele, tá certo? Essa modificação vai haver uma propagação entre o momento em que o D modifica, né? Que ele é alterado, né? Essa modificação, consequência do Φ1, você está mostrando, ele pode acontecer internamente dentro do clock do Φ1, né? Então você vai ter um tempo TPD para Q1, então um tempo de D para Q1, que é um latch, é transparente. Então esse é o TPD Q1. Esse primeiro tempo aqui até Q1 mudar, tá certo? Então houve uma mudança aqui em D1, vai acontecer uma mudança em Q1, tá certo? Essa mudança em Q1, você vai passar com ela através da lógica combinacional, então você vai passar uma mudança na lógica combinacional até entrar na entrada do outro flip-flop, né? Até a entrada do próximo latch, perdão, que é o latch D2, né? E esse delay na lógica combinacional é TPD1, na lógica 1. Essa mudança aqui também vai ser propagada dentro do latch, porque ele é transparente, tá certo? Agora já debaixo da fase Φ2, né? E essa mudança vai ser de D2 para Q2, então a gente vai ter TPD Q2. E novamente você vai passar pela outra lógica combinacional, tá certo? Tá encerrando a segunda fase do clock, que é o TPD2. Certo? Até essa mudança efetivamente chegar aqui na entrada do latch D3, só que isso aqui você completa um ciclo de Φ1 e Φ2. Né? Então, fazendo essa sominha aí, tá certo? Nós vamos ter então o que? Nós temos TPDQ1 mais, né, TPD1 mais TPQD2 mais TPD2. Isso aqui tudo tem que ser menor ou igual que o período clock. Né? Então, o TPD, que é a soma das duas lógicas combinacionais, né? TPD1 mais TPD2,
Se eu definir isso aqui, eu tenho que TPD menor ou igual ao período do clock menos 2T. Tá? Ok? E aí esse valor é o valor que tem aqui dentro, tá certo? Tá? E isso aí nos dá o overhead de sequenciamento. Isso que a gente está retirando do clock é o overhead que você está pagando, tá certo? Tá? Para fazer o sequenciamento do seu circuito. Ok? Bom, agora a gente tem que fazer a análise de máximo delay, né? Delay máximo para false latches, certo? Aqui tem duas situações, tá certo? Que a gente precisa analisar. A primeira dessas situações é se o período do clock é maior do que o setup. Perdão, período não, desculpa. Esse aqui, o PW, é a largura do pulso, né? Nós temos aqui então dois LEDs, né? Uma única loja combinacional, e aí a gente tem uma largura de pulso, tá certo? Porque esse pulso, vocês devem ter visto, ele pode ser pequenininho aqui no começo, ou ele pode ser mais largo, né? Ele pode ser isso aqui, ó. Tá certo? Tá? Entendeu? Bom, se essa largura desse pulso for maior do que o setup, vocês vão ver aqui quando a gente fizer essa outra análise aqui, tá certo? Tá? Por exemplo, esse pulso vem aqui, ele é muito grande, tá certo? Desculpa. Ele é bem grande. O setup acomoda aqui dentro dele tranquilamente, tá? Quando a gente fizer o segundo caso, que o PW for menor do que setup, vocês vão ver que a gente vai mostrar como ele acomoda aqui dentro, se ele for muito largo, tá certo? A gente fizer quando nós fizermos o segundo caso pequenininho. Mas, bom, vamos fazer esse segundo caso pequenininho, então, que eu acho que fica mais tranquilo. Né? Quando o período do clock, a largura do pulso for menor do que o setup. Então, nesse caso, o que nós vamos ter? Né? Nós temos o clock começa a ficar alto, tá certo? Tá? Né? O pulso. E aí, nesse instante, há uma propagação entre a abertura desse valor e o momento em que o D aparece, que vai ser TPCQ, tá certo? Tá? Então, isso aqui não está muito claro, mas é TPCQ. Existe a propagação pela lógica combinacional, tá certo? Até a entrada do próximo delete variar. Isso aqui você já sabe o que é, né? TPD. E aí, desse momento até a descida do clock, lembra que é um latch, né? Então você tem que se preocupar com a descida do clock, no caso do latch, tá certo? Você tem um tempo de setup. Tá certo? Tá? Então, observe o seguinte, esse tempo de setup está todo acontecendo dentro da largura desse pulso TPW. Certo? Tá? Bom, ele pode começar a acontecer antes, melhor para você. Mas eu estou assumindo aqui o caso que o TPW, tá certo, é menor do que, bom, ele é menor do que o tempo de setup, então no fundo, perdão, ele está acontecendo aqui antes, né? Essa transição acontece antes do PW. Tá certo? Tá? Bom, então, entre esse ponto aqui, tá certo, e o final da borda do clock, tá certo, se esse período aqui for maior do que esse setup todo vai estar debaixo do clock. Tá certo? Tá? E aí você não tem uma preocupação com relação ao cálculo desse time, tá certo? Tá? É o que a gente vai ver no próximo caso, tá certo? Tá? Então, nesse caso aqui específico, a gente vai ter TPCQ mais TPD mais tempo de setup menor ou igual que período clock, né? Tem que período clock esse tempo todo aqui até a próxima borda, só que a gente tem que levar, como a gente está falando de conta do latch, a largura do pulso, né? Porque no fundo o que nos interessa no caso do latch é a borda descida lá. Então você tem que levar o TC vem daqui até a borda de subida do pulso, aí você tem que levar o pulso em consideração, por isso que o PW aparece aqui. Tá? Isso aqui nos dá então que TPD ser menor que TC menos TPCQ mais tempo de setup mais TPW. Tá? Bom,
Fazendo uma análise semelhante então aqui para cima, né, a gente não vai se preocupar mais com o setup aqui, porque a largura do pulso é maior do que o setup. Então você só vai ter esses dois termos, né? Nós vamos ter então aqui o T. Deixa eu ver aqui qual é o valor que nós temos. TPDQ, não é isso? Tá certo? E o TPD chegando, tá certo, até o final do período, tá? Porque aí o setup se resolve lá dentro na largura do clock, tá certo? Do clock não do pulso, né? Bom, fazendo essa conta daí, tá certo, tá? A gente vai ter outra conta aqui para ser feita, tá certo? Igualzinho essa aqui, basicamente só levando em consideração essa soma, né? E aí a gente então vai ter duas situações, certo? Tá? Que é o seguinte, nós vamos ter uma situação, observe aqui, ó, nós vamos ter uma restrição quando a largura do clock é menor do que o setup, e a outra quando a largura do clock é menor do que o setup. Tá certo? E você sabe que o setup é uma característica física do seu circuito, então você tem como calcular ele antes, né? E a largura do pulso também é uma coisa específica do seu circuito, também você sabe ele antes. Então, de modo que no fundo, a sua lógica combinacional vai depender de que caso você está considerando. Você vai ter que pegar o maior dos dois, tá certo? Tá? Então, dependendo da relação entre o teu período de clock e o setup, você vai escolher ou esse lado, o máximo dos dois, e isso aí vai estar limitando o teu o período da tua lógica combinacional, que no fundo é sempre o que a gente deseja, né? Saber o máximo dele que esse cara pode atingir. Porque o máximo que eu estou pegando aqui, o máximo porque eu quero tirar o máximo do período para poder fazer esse lado direito aqui ficar o menor possível. Porque o lado direito ficando o menor possível dessa desigualdade, eu estou me prejudicando em termos do delay máximo que eu consigo na lógica combinacional. Tá certo? Tá? Bom, isso tudo até agora foi estimativas de delay máximo, tá certo? Tá? Nosso circuito. Nós fizemos estimativa de delay máximo para lógica combinacional, para projeto usando flip-flops, um projeto usando two-phase latches e um projeto usando pulsed latches. Mas existem também restrições de delay mínimo, tá certo? Tá? Que a gente tem que levar em consideração nesse circuito, tá certo? Tá? Então, vamos ver qual é o problema do delay mínimo, tá certo? Tá? O problema do delay mínimo é bem interessante. Então vamos ver aqui, no caso do flip-flop, né, que a gente agora está falando de delay mínimo, usando a técnica projeto flip-flops. Então, no caso do flip-flop, o que é importante é a borda. Tá? E aí, a borda eu tenho, a borda até para que a gente possa estimar o delay, né, quer dizer, em termos de período, né, essa borda, quando ela acontecer, ela vai se propagar até a saída Q1, né? Isso vai me dar um TPCQ. Presta atenção, ó. Esse sujeito aqui, ó, é TCCQ. Eu estou falando de delay mínimo. Então eu quero o menor delay dentro do flip-flop possível. Tá certo? Eu quero fazer esse delay dessa borda desse clock até sair o dado aqui em Q2 ser o mais rápido possível. Por quê? Para cuidar daquele problema, né? E se esses dois clocks que chegam nesses flip-flops, o clock no flip-flop D2 chegar atrasado, pode ser que esse valor que estava aqui na entrada, ele chegue lá em Q2. Não é isso que você quer. Você quer que ele chegue na entrada D2, não na saída Q2. Certo? Então, eu tenho que pegar o delay do clock para o Q1, C para Q, o menor delay possível dentro do flip-flop. Isso tem que ser de contamination, para dizer que eu estou pegando o menor delay possível dentro do flip-flop D1. Certo? Muito bem. Esse delay, eu quero agora pegar o menor delay possível na lógica combinacional. Tá certo? Então, esse delay vai mudar Q1. Então, de clock para Q1 vai mudar o Q1. Certo? E agora eu vou ter um delay de Q1 até a entrada D2. Então, entre Q1 até a entrada D2 mudar, tá certo? Eu quero pegar o menor delay possível nessa lógica combinacional.
Então eu vou ter que acrescentar aqui o delay na lógica combinacional, né? O delay de propagação não, perdão, o delay de contaminação, TCD, tá certo? Tá, da lógica combinacional. Lembre-se que se a gente estivesse pegando o delay máximo, a gente estava pegando o DPD. Então P seria o máximo delay nessa lógica, C o menor delay nessa lógica. Então eu peguei TCD. E aí a entrada D2 variou, certo? Tá, muito bem. O problema de contaminação aconteceria se o quê? Se esse D2 aqui passasse para Q2, né? Então, qual é a característica do flip-flop F2? Qual é o parâmetro que eu tenho que respeitar nele para que, tá certo, eu mude a minha entrada D2 e essa entrada não afete a minha mudança que eu acabei de fazer, tá certo? Não afete Q2. Então, o que é que tem que acontecer entre a borda do clock de Q2 até uma mudança no D2 para que essa mudança não passe direto? A entrada de um flip-flop tem que chegar depois, para que essa entrada não vá para frente, o flip-flop pegue a entrada anterior, essa entrada tem que chegar depois do clock, um tempo chamado hold time. Certo? Tá? Então, se vem uma borda de clock e você quiser pegar aquele valor que você capturou na borda em D2, certo? Aquele valor na borda, e não o valor que vem logo depois dele, tá certo? Você tem que atrasar a chegada desse valor em D2 para depois do hold time da borda do clock. Certo? Então, essa coisa em azul, que é o atraso mínimo do clock até D2, tem que chegar depois do hold time, tá certo? Do flip-flop F2. Não? Tá bom. Então, só um segundo. Só um segundinho, deixa eu complementar aqui. Então, isso aqui tem que ser maior ou igual que o T hold. Pois não, diga. Aqui está a borda do... Então, você não está vendo o hold time na figura. Então, aqui está a borda do clock. Esse clock chega para esse flip-flop 2. E aqui está a mudança na entrada D2. Aqui. Aqui está a mudança em D2. Certo? Não, a entrada Q1 ela é alterada, tem um delay através da lógica combinacional, tem o delay mais rápido possível, TCD, e aí a entrada D2 muda. O que eu estou dizendo é que essa mudança nessa entrada D2 tem que chegar depois do hold time de F2 para que ele pegue o valor que estava antes em D2. Se essa mudança em D2 chegar antes do hold time, o flip-flop vai passar essa mudança para frente. E não é isso que você quer. Você quer pegar o valor anterior que estava em D2, não o valor que estava lá na entrada do F1, certo? Ok? Então, lembre-se novamente, o que é que nós sempre queremos? É calcular delay máximos e mínimos de lógica. Porque o setup time e o hold time são características do flip-flop, é constante. Certo? Período clock também, é uma especificação do problema. Então, o que nós queremos é isolar isso aqui. É o delay mais rápido na lógica combinacional. E aí, se a gente reordenar isso aí, essa equação,
nós temos que contamination delay vai ter que ser maior ou igual que thold menos tcck. Tá ok? Tá ok, pessoal? Bom, isso feito, então, a gente tem aqui, tá certo? Tá? O resultado dessa operação, né? Tá? Ou seja, quanto menor o threshold, quanto menor a distância entre a borda do clock e o tempo em que você é permitido mudar a entrada, tá certo? Isso torna um problema ruim para você, porque o seu menor delay, tá certo, vai ter que ser maior do que esse. Tá? Então, à medida que o threshold vai ficando pequenininho, o contamination, você cria um problema com o contamination delay. Tá certo? Bom, nós fizemos então o cálculo de delay mínimo, tá certo, para um projeto de flip-flops. Agora nós vamos calcular o delay mínimo para two-phase latches. Tá certo? Bom, vamos ver aqui o que nós temos nesse caso. Nós temos entre a fase F2, vocês estão lembrados que as mudanças acontecem, né? Tá certo? Nos latches, tá certo? A mudança anterior que é oferecida aqui, olha, o que está sendo oferecido aqui para a entrada desse latch foi oferecido pela fase F2 que estava aqui antes. Teve um F2 aqui antes que ofereceu isso para o F1. Certo? Então é por isso que o que nos interessa aqui é essa descida aqui do F2 do estágio anterior. Desse estágio aqui, ó. Tá? Ok? Bom, e aí o que nós vamos ter? Bom, entre ter sido oferecido uma mudança aqui na entrada de F2, do L1, perdão, e essa entrada passar para Q1, você tem que esperar um tempo que é o T non overlap, tá certo? Que é o intervalo entre as duas fases. Certo? Você tem que esperar esse tempo. Tá? Então, nós temos que levar em consideração esse tempo, T non overlap. Muito bem. Aí o Q1, o Φ1 foi para alto, né? Certo? Eu gosto de desenhar LEDs tracinho em cima, para indicar que ele é transparente, tá certo? Tá? Mas aí ele ficou transparente. Consequentemente, no que ele ficou transparente, você vai ter um delay, tá certo? Que é um delay mínimo, menor delay possível, entre o clock e o Q, tá certo? No LED. E é o delay de contaminação, o menor possível. Então tem um C na frente. Então esse delay vai propagar e vai causar uma mudança em Q1. Tá certo? Deixa eu ajustar um pouco melhor isso aqui, ficar mais fácil vocês entenderem. Resultou em uma mudança em Q1. Está aqui, mudança em Q1. Essa mudança em Q1 vai se propagar pela lógica combinacional. E aí eu quero pegar o menor delay possível também. Certo? Tá? Estou calculando o delay mínimo. E esse delay vai ser o quê? É tempo de delay na lógica combinacional, só que não é o máximo delay, que é PD. É o mínimo delay, CD. Certo? Tá. Então, aqui eu tenho agora um delay CD, e isso aí vai resultar, então, numa mudança na minha entrada D2. Tá? Bom, essa mudança não pode chegar antes do hold time, tá certo? Do LED L2, porque senão ela vai passar para o outro lado. Tá certo? Então, entre o ponto de referência, que é essa descida de F2, e até a chegada de D2, esse tempo aqui, tá certo? Que é o T-hold de L2, esse tempo, ele tem que ser o quê? Menor, não é isso? Do que o T-hold. Certo? É isso? É isso? Não, tem que ser maior. Tá? Então, esse tempo aqui
tá certo? Tá? O que está em azul daqui do começo aqui até o ponto que D2 muda, tá certo? Esse tempo aí tem que chegar depois, tá certo, do T-hold. Tá certo? Se ele chegar antes, vai haver uma propagação através de L2. L2. Você vai estar contaminando o hold time do ciclo anterior. Exatamente. O que você quer é pegar o que estava antes aqui em D2. Enquanto estava vendo essa propagação aqui, ó, passa através do L1, vem o Q1, você quer pegar esse D2 e guardar para cá. Certo? E não o novo que chegar. Certo? Bom, se a gente ajustar isso aí direitinho, essa desigualdade, isso funciona tanto para o D1 quanto para o D2, tá certo? Tá? Tanto eram duas lógicas combinacionais, você se lembra do phaselet, tá certo? D1, D2. E nós vamos ter então essa desigualdade aqui, tá certo? Tá? Ok? Então observe aqui uma coisa interessante, tá certo? Que o tempo de hold time ele é reduzido pelo non-overlap, tá certo? Tá? E isso é bom, né? Porque quanto menor o hold time, mais liberdade você tem do seu menor atraso na lógica combinacional ser menor também, tá entendendo? E chegar depois do hold time, tá certo? Então a vantagem de você usar two phaselets é essa, que o no overlap ele subtrai do hold time, tá certo? Tá? E isso te ajuda, porque o seu contamination delay, mesmo que ele seja muito pequeno, tá certo? Como você reduzir o hold time, ele vai chegar depois. Tá ok? Muito bem. Vamos agora calcular o delay mínimo, tá certo? Tá? De pulsed latches, né? Latches com pulsos, certo? Tá? O que é que vai acontecer aqui? Nessa situação nós vamos ter então o que? Nós vamos ter o pulso acontecendo, tá certo? Tá? Os eventos começam a acontecer quando o pulso sobe, né? Ou seja, tem uma transição aqui, né? Nesse pulso, isso é um latch, então ele já começa a ficar transparente. Então nesse ponto você tem um atraso de TPW. Perdão, antes da gente fazer isso aqui, lembre-se então, teve uma borda aqui, eu vou ter um atraso então de contamination delay, perdão, do clock para Q, né? Tá certo? Então eu tenho esse atraso aqui, ó. T clock para Q com contamination, tenho TCCQ. Isso resulta numa transição, numa mudança, né, em Q1. Então essa mudança em Q1 é propagada através da lógica combinacional. Então eu vou ter outro delay da lógica combinacional, que é T, delay da lógica combinacional são D, de contamination, mais TCD. E isso aqui, o que tem que acontecer? Isso aí tem que ele tem que ocorrer, e essas transições, tá certo? Tá? Depois de Q. Então tem que ser maior, que a gente viu, o Q. Vamos ver. Eu tenho, num ponto que eu comecei aqui, em que tudo começa a mudar, eu tenho o período TPW, tá certo? Tá? E depois do TPW aqui tem um LED. Estão lembrados que o hold do LED é na borda relevante para o LED. Qual é a borda relevante do LED? A borda relevante do LED é a borda de descida lá. Tá certo? Porque é quando vai ser mostrado o dado. Então essa borda aqui é que é importante para o LED, né? Então o hold dele é contado nessa borda. Ou seja, entre a borda de descida, tá certo? E até o momento em que a transição ocorre, tá certo? Essa transição tem que acontecer depois, em D2, né? Tem que acontecer depois desse hold. Só que esse hold aí, tá certo? Ele está recebendo um empurrão do TPW, né? Porque toda a nossa referência foi em relação ao início aqui. Então o que você vai ter aqui do lado é o seguinte,
que o delay em azul ele vai ter que ser maior ou igual que TPW mais thold no LED. Certo? E se nós isolarmos, normalmente, o que é que nós queremos? Nós queremos calcular o delay mínimo da lógica combinacional. Se nós isolarmos isso, a gente vai ter, então, que o thold, tá certo? Tá? Ele está sendo aumentado pelo TPW. E isso aí é ruim, né? Tá certo? Porque agora o meu delay mínimo ele tem que chegar depois de uma coisa que está sendo aumentada, tá entendendo? Tá certo? Tá? Então isso aí é um ponto negativo dessa técnica pulse latches. Certo? A vantagem é que você tem menos latch, né? Você só tem menos transistores. Você só vai ter no flip-flop você tinha 2 flip-flops lógica combinacional. Aqui você só tem 2 latches lógica combinacional. E tu fez latch, você tem um latch a mais no meio. Tá certo? Muito bem, então isso aí encerra, tá certo, o cálculo da delay máximo nas 3 técnicas do projeto, delay mínimo nas 3 técnicas do projeto, certo? E a gente viu o que é bom e ruim em cada uma delas, certo? Tá? Usualmente, tá certo, boa parte dos ASICs projetados no mundo, eles são projetados usando flip-flops com lógica combinacional, a primeira técnica, certo? Tá? Muito bem. Bom, agora vamos a alguns truques que os projetistas fazem quando eles não conseguem garantir que o delay deles cabe dentro entre 2 latches ou 2 flip-flops, tá certo? Uma dessas técnicas é chamada de time borrowing, tá certo? O empréstimo de tempo. Então, isso acontece em sistemas baseados em flip-flop, tá certo? Tá? Na realidade, perdão, isso acontece em sistemas baseados em latch, né? Porque quando você não consegue fazer aquela lógica combinacional caber dentro, tá certo, daquele clock, o que vai acontecer é que se a próxima lógica combinacional tiver um delay menor, tá certo? Então imagine uma lógica combinacional que não cabe num clock. E a próxima lógica combinacional cabe, tá certo? Ela termina bem antes do clock. Então, se você está trabalhando com flip-flops, tá certo? Você não tem como pegar emprestado aquele tempo, né? Então, deixa eu ver se eu consigo fazer um desenhozinho aqui para vocês, mostrar isso. Eu imagino que você tem um flip-flop, outro flip-flop. Aqui você tem uma lógica combinacional, que é uma nuvenzinha. Vou fazer o mesmo desenho aqui do livro. Aqui é a lógica combinacional 1. Flip-flop 2. E aqui tem uma outra lógica combinacional menorzinha. E eu tô usando a seta para indicar o tempo também, tá certo? Tá? Ok? Então, se essa lógica combinacional ocupa todo o período do clock, né? Esse aqui é o período do clock todo, tá certo? Aqui também é o período do clock, né? Todos eles recebem o mesmo clock. Observe o seguinte, que nessa borda, né, tá certo? Que na borda de subida, tá certo? Tá? O que vai acontecer é que essas bordas, elas são hards, né? São bordas duras, né? Ou seja, se mostra a entrada para a saída, mostra a entrada para a saída de novo aqui. Aqui, vamos supor que o seu clock tinha 100 e o período aqui é 100, você usou 100 nessa lógica combinacional e nessa lógica combinacional você usou 50. Certo? Você calculou 50 e ficou esperando que o clock chegasse, tá certo? Tá? Então, observe que aqui com o flip-flop não tem jeito, né? É isso mesmo, você vai morrer nesse desperdício aqui. Ok? Nesse período aí, simplesmente você vai ficar sem fazer nada. Tá? Agora, se nós estivéssemos falando em latches, certo? E não flip-flops, o que vai acontecer? Em latches, eles são transparentes, né? Vamos trocar o nome disso aqui para latches. Latches, eles estão transparentes. E agora imagine, por exemplo, que você tem 120 de delay.
Se a tua especificação, e você estivesse trabalhando com flip-flops, fosse 100 MHz, você ia ter que, não tinha jeito, você ia ter que fazer alguma mágica, tá certo? Ou quebrar essa lógica combinacional e colocar flip-flops no meio, não tem jeito, você não consegue resolver sem colocar mais um flip-flop, quebrar, aumentando a latência do teu circuito, né? Mas isso aqui é 120, você quer manter, o delay disso é 120, você quer manter o 100 MHz com LET, você consegue. Por quê? Por uma razão muito simples. Se esse cara daqui é 50, você pode deixar ele continuar sendo 50. Perdão. E você pode, aqui não vai caber mais 120 aqui, tá certo? Você pode deixar um pedaço desse cara aqui, correspondente a 100. Você pode deixar 100, para manter o mesmo clock, tá certo? E transportar 20 para o outro lado. Certo? Agora você tem 70 aqui e tem 100 aqui. E você pode continuar usando os 100 MHz. Isso só acontece por quê? Porque o LED é transparente, entendeu? Ele vai deixar passar esses 20 a mais para o próximo estágio. Então, não sei se eu entendi sua pergunta. Vamos botar aqui com figurinha, fica mais fácil, eu acho. Né? Tá certo. Isso só vai ser possível realmente se você conseguir fazer essa transição sem overlap. É isso que você está dizendo, não é isso? Sua preocupação é o overlap, é isso? Não é? Tá, então, imagine que aqui em Φ1, tá certo? Você, Φ1 transportou isso até aqui, tá certo? Tá? Se você garantir que esse Φ1 e Φ2 estão em sincronia de modo que você não tem um overlap, você consegue passar isso para frente, né? Não é? Porque veja bem, entendeu? Você vai deixar 100 aqui, tá certo? Tá? Não vai caber, o 100 vem até aqui, né? E aí esses 20 aqui, tá certo? Como o Φ2 está ativo, ele vai deixar esses 20 passarem para diante. Tá certo? Porque ele é transparente. Tá? Bom, e aí você teria 70 aqui, 50, perdão, né? E aí esses 20, então agora eles estão no outro período, estão no estágio seguinte. Um pedaço dele, fisicamente, obviamente, que ele está entre os dois primeiros LEDs, tá certo? Mas em termos temporais, 20 desses está passando pelo LED e fazendo a computação normal, tá certo? Para somar com os outros 50, tá certo? E aí você pode continuar fazendo borrowing para os próximos estágios, tá certo? Tá? Obviamente que esse empréstimo, tá certo? Tá? Ele só vai poder acontecer até o momento em que você fecha um ciclo, né? Porque quando você fechar um ciclo agora, você não tem mais como pegar borrowing, empréstimo de temporal do estágio seguinte, certo? Então você pode continuar fazendo time borrowing para frente, tá certo? Tá? Até você encontrar um ciclo, tá? E tem data paths que tem ciclo, né? Por exemplo, aqueles de vocês que fizeram curso de projeto de processadores, né? Você deve saber que existe uma coisa chamada, bom, você tem que o estágio de execução no processador, estágio de execução e realimenta um banco de registradores, né? Certo? Então tem ciclos em data path, certo? Algumas delas, né? Em data paths que faz processamento digital de sinais tem muitos ciclos também, certo? Então você vai continuar fazendo esse time borrowing, jogando o tempo que não dá para frente, até você voltar
entrar num ciclo desse, tá certo? Então a conta tem que fechar por ciclo. Tá certo? Madeira pé. Bom, e aí a pergunta é, o quanto é que eu consigo fazer de empréstimo, né? Tá certo? Tá? Bom, obviamente que isso aqui pode ser feito tanto em two-phase latches e em posted latches, tá certo? Tá? E esse empréstimo tem algumas restrições, né? Porque você tem que respeitar setup times, assim por diante, né? Então, eu tenho então um período TC, né? Tá certo? Em que esse borrowing tem que ocorrer. Tem o non-overlap, que eu tenho que respeitar aqui, tá certo? Tá? Tem o setup time, né? E o período TC sobre 2 a gente definiu que é até a borda do φ2, tá certo? Tá? Que é φ1 aqui é φ2. Então a gente consegue fazer uma conta rápida, né? Quer dizer, o tempo de borrow, vamos chamar aqui, é daqui para cá, né? Então tem que ter TC sobre 2 mais T borrow mais T setup time mais T no overlap. Isso tem que caber, tá certo, dentro de um período TC, né? Isso, então a gente tem para essa primeira conta aqui TC sobre 2 mais T borrow mais T setup time mais T no overlap, que ser menor ou igual que TC. Jogando esse TC para o outro lado, a gente vai ter T borrow tem que ser menor ou igual que TC sobre 2 menos T setup mais T overlap, que é justamente essa conta aqui. Tá? Bom, a mesma coisa pode ser feita com posted latches, tá certo? Tá? E, bom, isso aí te dá uma noção para vocês então do seguinte, quer dizer, a forma mais, digamos, conservadora de fazer um projeto de circuito digital é usando flip-flops estáticos, tá certo? Tá? E boa parte dos ASICs no mundo são projetados assim. Certo? Quando você está pensando em desempenho, reduzir número de transistores, você está projetando, por exemplo, um High Performance Processor, em que você quer que as coisas fiquem bem pequenininhas, certo? Tá? Você vai vender milhões para o Consumer Electronics, por exemplo. E você quer ter desempenhos super altos, consumo de potência menor, você começa a partir para essas técnicas baseadas em LEDs, certo? Tá? Mas lembrando, LEDs são elementos transparentes, em sendo elementos transparentes, eles deixam passar glitches, né? Então glitches que acontecem nos estágios anteriores vão passar para frente, certo? Tá? Então isso. E a vantagem de LEDs também é que você consegue fazer time borrowing, né? Então desperdícios que você tem por não ter os desbalanceamentos nos estágios, por ter desbalanceamento nos estágios, podem ser corrigidos simplesmente fazendo time borrowing sem ter que cortar a lógica combinacional e colocar mais flip-flop, como no caso dos flip-flops, tá certo? Tá ok? Bom, então até agora nós falamos sobre o que ocorre quando dá tudo certo, tá legal? Agora nós vamos começar a falar o que ocorre quando coisas erradas podem acontecer, certo? E um dos grandes problemas que ocorre principalmente nos circuitos modernos, é um negócio chamado clock skew, o deslocamento do clock. Certo? Esse deslocamento do clock impede, por exemplo, que você... Imagine que você tem uma linha de clock longa, 2 flip-flops, e você tem um clock 1, chegando aqui, vamos chamar esse pino de 1, esse pino de 2, e o clock 2 ele pode chegar atrasado. Ele pode ter o que se chama de skew, que é justamente esse atraso. Esse atraso pode ser devido à distância que você está no seu roteamento. Esse atraso pode ser devido ao fato do teu gerador de clock ele ter um pequeno deslocamento de fase, e esse deslocamento de fase pode ficar tremendo, por exemplo, pode ser um jitter. Certo? Esse atraso pode ser porque passou um fio aqui do lado desse clock e que ele era um agressor e houve um acoplamento, um clock, que fez com que gerasse um delay, tá certo, por crosstalk. Tá? Então, esse clock pode ter acontecido porque seu chip ele variou
muita temperatura, de repente a linha de alumínio que conectava essas duas clocks, tá certo? Teve uma pequena fratura lá, aumentou a resistividade dela, e isso fez com que o RC, tá certo? Entre esse ponto aqui e esse ponto aqui ficasse maior. Então, muita coisa pode acontecer. Só que você tem que ter uma estimativa do máximo skew que você tolera, tá certo? E levar isso em consideração. O que você não pode é simplesmente fazer o que nós fizemos até agora, que foi assumir um skew de 0, tá certo? Ou seja, os clocks têm uma certa incerteza com relação ao tempo de chegada deles, tá certo? E a consequência disso é o seguinte: o máximo delay das lógicas que ele tolerava antes, pode ser que ele não tolere mais agora, quando você leva em consideração o skew. Ou seja, ele pode diminuir o máximo delay, o máximo propagation delay que você era permitido. Ele pode aumentar o menor delay que é tolerável agora no circuito. O menor delay que era tolerável antes era um determinado delay, e ele pode reduzir esse menor delay. Tá certo? Então ele pode aumentar o mínimo contamination delay. E ele pode diminuir o quanto você pode fazer de borrowing, tá certo? Empréstimo de tempo no estágio seguinte, quando você está usando two phase latches, tá certo? Ou seja, clock skew vai complicar isso tudo, tá certo? De modo que a gente vai ter que aprender a lidar com ele, tá? Então vamos ter que introduzi-lo na nossa continha aqui, certo? Tá? Como é que a gente vai introduzir ele, tá? Nessa conta? Vamos relembrar aqui. Eu estou imaginando então aqui, no caso de flip-flops, vamos tentar ver skew com flip-flops. Eu tenho a borda do clock, tá certo? Essa parte achuradinha aqui, antes da borda e todas as bordas, é para indicar que tem uma presença de skew, deslocamento. E a conta que nós tínhamos feito antes, tá certo? É que você tinha um delay, tá certo? Tá? O máximo delay entre o clock, né? Tá certo? Q1. Esse máximo delay era TPCQ. Tínhamos delay na lógica combinacional, tá certo? E era TPD. E, então, TPCQ. Isso resultou numa mudança na saída Q1. Essa mudança na saída Q1 vai levar um atrasozinho até chegar à entrada D2 e vai causar uma mudança na entrada D2. Tá certo? E eu vou ter que respeitar o setup time, né? Até a borda do clock. Então, também tem um setup time. E agora, eu tenho mais uma preocupação seguinte, que esse meu skew pode ter, preste atenção, ó, ele pode ter ou adiantado essa borda ou atrasado essa, tá certo? Tá? Então o clock agora pode estar com um período menor. E o meu delay é físico, é da minha lógica combinacional e é dos meus flip-flops, ele é o mesmo. Tá certo? Tá? Então, eu levo isso em consideração colocando mais uma componente aqui, que é o T de skew. Tá certo? Foi. O jitter é uma forma de skew, só que ela varia com o tempo, né? É um deslocamento de fase que não é fixo. Por exemplo, se o skew foi devido a uma redução física da resistividade da linha de alumínio, tá certo? Tá? Ou da cobre. Isso fez o R mudar muito. E agora você vai ter sempre um atraso fixo de 1 picosegundos, 2 picosegundos. Naquele clock, isso é um skew fixo. O jitter ele pode ser causado, por exemplo, por um tremor de fase no seu gerador de clock. Então ele vai ficar tremendo, tá certo? É uma coisa indesejável que acontece. Você não pode precisar exatamente quanto vai ser esse atraso de fase, mas você pode dar uma faixa para ele. Exatamente. Pode ter acontecido um crosstalk. Isso. Ou pode ser uma coisa contínua. Pode ser a fonte de limitação. Pode ser o PLL do clock, que está tremendo. Tá certo? Não, eu estou dizendo que o jitter é uma forma de skew, é isso que eu estou dizendo.
Então, esse tremor de fase pode acontecer 0 ou 2 picos segundos. E pode ser, ele pode às vezes estar 0,8, 0,3, 0,4, tá entendendo? Pode estar 1, 1,3. Mas o que você tem que fazer é trabalhar com a margem. Você tem que dizer, olha, esse tremor de fase, tá certo? O máximo JIT que eu tolero, certo? É de 2 picos segundos, e esse é o skill que eu vou trabalhar nos meus cálculos, tá certo? Bom, então, continuando essa conta, a gente vai chegar a essa desigualdade aqui, tá certo? E aí olha o problema que está ocorrendo. O skill agora, o que é que o skill está fazendo? Bom, isso aqui a gente disse que tem que ser maior ou igual que TC, né? O skill agora, ele está fazendo o seguinte, ele está reduzindo esse termo aqui. Não é isso? Tá? Ou seja, ele está reduzindo o limite do delay que eu posso ter, tá certo? De pior caso, o delay máximo que eu posso ter de pior caso, tá certo? Da minha lógica combinacional. Então ele contribui negativamente, tá certo? Tá? Porque ele diz, ó, agora você não tem mais essa folga aí, tá certo? Você tem que ser, se antes você tinha que ser 150 nanosegundos, por causa do skill agora, você tem que caber em 100 nanosegundos. 100 não, isso é um exagero, mas 140 nanosegundos. Então, se você fez o seu time closure bem apertadinho, tá certo? O teu circuito vai ter um problema, tá certo? Muito bem. A mesma coisa, o mesmo tipo de conta pode ser feito para two-phase lattice e pulsed lattice, tá certo? Eu vou deixar vocês fazerem isso aí, tá certo? Tá? E, mas eu espero que vocês tenham entendido o espírito, tá certo? Tá? Bom, então o que acontece, tá certo? Tá? Quando nós estamos trabalhando com esses circuitos, tá certo? No geral, tá? O melhor esquema para você trabalhar, mesmo com flip-flops, é usar two-phase clock, certo? Em vez de você usar o clock barrado, certo? Tá? Por quê? A vantagem é o seguinte, que você dá uma separação entre os clocks, certo? Tá? E essa separação, ela trabalha na direção dessa margem, certo? Que eu estava falando com vocês, certo? Tá? E então observe o seguinte, olha, se você tem violação de setup time, tá certo? Tá? Não tem jeito, você vai ter que reduzir o clock, tá certo? Tá? Se o hold time é violado, certo? Não tem como você controlar o seu circuito, porque ele vai falhar em qualquer frequência que você colocar. Tá certo? Tá? A gente pode retomar isso aqui um pouquinho mais para frente, tá? Mas dê uma olhadinha na análise que a gente fez, vocês vão verificar que é esse o caso. Certo? Então, para efeito desse curso aqui, a gente vai trabalhar no sentido de garantir que a gente tem chips funcionais, tá certo? Tá? Então, a gente não vai ter clock skill. A gente não vai ter ferramentas para fazer clock skill num curso de prático posterior, tá certo? Tá? Então, para que a gente então compense isso, tá certo? A melhor forma, tá certo? De garantir isso, tá certo? Usar two-phase lattice, tá certo? Tá? Com grandes tempos de intervalo, tá certo? Ou você pode usar também um sistema de clock, tá certo? Tá? Com duas fases também, se você quiser ter bastante garantia, tá? Então, se você, por exemplo, usar two-phase lattice, tá certo? Com um overlap muito grande, lembre-se que o overlap ele contribui para simplificar a vida da gente, em termos de hold time, né? Tá certo? E esse two-phase lattice a gente chama de FIM-F2, tá certo? E é uma técnica de projeto também muito usada. Então, no geral, a maior parte dos projetos estão usando clocks e flip-flops, né? Um clock e um flip-flop. E a segunda técnica muito utilizada é usar two-phase lattice com um overlap grande, certo? Entre um circuito e outro. Tá? E você pode usar two-phase também com flip-flop, tá certo? Tá? É uma técnica boa, tá certo? Tá? Ela é meio lenta, tá certo? Porque o no-overlap ele soma no setup time, tá certo? No final das contas faz com que o ciclo seja um pouco mais lento. Mas você não vai ter hold time. Você não vai ter problema de hold time dessa forma, tá? E aí eu vou deixar para vocês algumas questões para vocês trabalharem. Eu quero que vocês, olhando esse circuito, calculem, chamando esses elementos aqui de 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8 e 9. E os delays, por exemplo, T1 é o delay do elemento 1. Eu quero que vocês calculem o setup time desse circuito, o hold time desse circuito. Tá certo? Tá? E gostaria que vocês fizessem a mesma coisa também para isso aqui para two phase e também para one phase. Ou seja, que você tem um clock e o clock barrado. Então ele vai ser alguma coisa do tipo T1 menos T2 mais T3, alguma coisa desse tipo, certo? Tá? Então vocês vão calcular o setup e o hold time desse circuito. Tá? Muito bem. Bom, o resumo da ópera então é que existem 3 técnicas de projeto de circuitos digitais, usando flip-flops, two-phase latch, pulse latch. Isso aqui está o resumo do overhead de sequenciamento, o delay máximo, tá certo? O delay do overhead de sequenciamento com delay máximo, né? Então, o max aqui está o mínimo, e aqui o quanto você tem de borrow que você pode em cada uma dessas técnicas.